A questão 55 da página 236 trazia um probleminha em que peixes estavam morrendo por conta da contaminação do rio. E aí ele diz o seguinte para a gente, que a lei do número de peixes em relação ao tempo poderia ser dada por essa expressão. N de t igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1. No primeiro item, ele pedia para determinar a quantidade de peixes no lago no ano de instalação do parque. Ou seja, a gente tem que considerar que o t é igual a zero. Quando a gente considera que o t é igual a zero, a gente chega na expressão n de 0 é igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a 0 menos 1. Então aqui vai ficar simplesmente o 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio. Eu inverto a fração. Vai ficar menos 10 sobre 2, ou seja, menos 5. E aí, no final das contas, a gente tem que n de 0 seria igual a 5.000 menos 5, ou então 4.995 peixes. No item B, pedia para determinar, ele dizia o seguinte, algum tempo após as indústrias começarem a operar, constatou-se que havia no lago menos de 4.920 peixes. E aí, para qual t vale essa condição? Então, basicamente, isso é a minha equação. A partir de algum t, parece que o nosso lago vai ter menos do que 4.920 peixes. Vamos tentar encontrar esse limite dos 4.920. Então, eu vou trocar o n de t por 4.920, e isso vai ser igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1, né? Mesma expressão que está aqui. Para resolver essa equação, eu vou passar os 5.000 para o outro lado, vai ficar menos 5.000, com mais 4.920, sobra menos 80. Menos 80 tem que ser igual a tudo isso. Passo esse menos 10 dividindo para o outro lado, então vai ficar 8 é igual a 2 elevado a t menos 1. Só que 8 é 2 ao cubo. Então, basicamente, eu posso falar que 3 tem que ser igual a t menos 1. E aí, portanto, isolando o t, a gente chega que o t seria igual a 4 anos. Cuidado, ele diz o seguinte, para quais valores de t vale essa condição? Qual condição? Que havia no lago menos do que 4.920 peixes. Menos do que 4.920 peixes quer dizer que o t teria que ser maior do que 4. Porque se ele fosse maior ou igual a 4, o n de t seria menor ou igual a 4.920. Então, pequeno cuidado em relação à interpretação do enunciado. No item C, ele dizia que uma ONG divulgou que, se nenhuma providência fosse tomada, em uma década, a partir do início das operações, não haveria mais peixes nesse lago. E aí pergunta se essa afirmação procede ou não. Vamos ver, vamos trocar o n por 10, que seria depois de uma década, e ver que valor a gente chega da quantidade de peixes aí no lago. Então, n de 10 seria igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 vai dar 2 elevado a 9. E aqui fica simples a gente resolver isso. 2 elevado a 9 é 512, né? É antes do 1024, então 24 sobre 2, que é 512. Então vai dar 5.000 menos 10 vezes 512, dá 5.000 menos 5.120. Isso daqui vai acabar dando menos 120, o que não faz muito sentido. O que está mostrando para a gente que depois de 10 anos, de fato a gente já nem mais teria peixes nesse lago, né? Não faz sentido chegar no menos 120, mas quer dizer que a gente já teria passado o momento em que zerou o número de peixes desse lado. Então a ONG tem sim razão de afirmar que depois de uma década já não haveria mais peixes nesse lago.